Senhor meu Deus, graças te damos por mais um dia que estamos aprendendo a tua palavra. Abençoa-nos agora, que possamos ter maior proveito em nome de Jesus. Amém. Então, prosseguindo o estudo dos reis de Israel e de Judá, agora só reis de Judá, né, porque nós acabamos com Israel. Não é mais, mas nós acabamos com Israel. Agora nós vamos estudar hoje o rei Acás. O rei Acás, que se encontra, como sempre, todos os reis, né, estão no livro de Judá, estão tanto no livro de Reis quanto no livro de Crônicas. A partir do capítulo 16 do segundo livro de Reis, nós temos o Acás, e também no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, nós também temos o capítulo 28. Então, segundo Reis 16 e segundo Crônicas 28. E, como a gente sempre faz aqui, pegando aqui o livrinho do pastor Evandro de Souza Lopes, diz que Acás quer dizer ele tem sustentado. Ele tem sustentado. Então vamos lá. Professor Arthur, o que temos a falar sobre o rei Acás? Nós temos a falar sobre o rei Acás, é que ele parece até um rei de Israel. Porque nós sabemos que os reis de Israel mantiveram após o primeiro Jeroboão, né? O Jeroboão primeiro, melhor dizendo, mantiveram uma vida bastante contrária à vontade de Deus. E Acás, em Judá, foi um dos piores reis de Jerusalém, em Jerusalém, né? Então, foi um dos piores reis, é classificado como um mau rei, um péssimo rei, ao contrário do filho dele, que virá adiante. E o contrário do pai. E do pai também. Do pai também. Isso quebra um pouco do mito, né? Filho de peixe, peixinho é. E que a pessoa pode, uma geração pode ter um avivamento e a geração seguinte apostasia, né? Quer dizer, existe o risco sempre do desvio espiritual. E a gente vê isso com o Acás, certo? Então Acás é um mau rei porque ele vai aumentar a idolatria em Judá, vai fazer o sacrifício com os próprios filhos, não é isso? Quer dizer, que é o culto a Moloque, né? Culto a o culto a Moloque. Ele vai seguir o culto a Moloque. Acho que é o primeiro que dá grande impulso a esse culto a Moloque, que vai ser uma tragédia de Judá dali por diante. Nós vamos ver o culto a Moloque presente na história de Judá dali até o fim, até a destruição de Jerusalém. Inclusive um lugar ali que depois vai ser o chamado Vale do Inom, ou Tofete, que é onde depois ficou sendo o lixão de Jerusalém. Né? Foi transformado em lixão pelo rei Josias. Né? Mas foi Acás que trouxe esse culto. Um culto horrível, porque o deus Moloque, ele, não sei se vocês já chegaram a ver em alguma gravura ou em alguma coisa, o deus Moloque, a imagem dele tem um barrigão, assim, e na verdade a barriga dele é um forno. Né? E ali dentro, abria-se a barriga dele, né, que é um verdadeiro forno, e ali se colocavam as crianças, porque ele era um Deus que queria o sacrifício de crianças. E aí se fechava aquilo ali, a criança chorando, e normalmente o ritual se colocavam tambores, e se batiam muitos tambores, que é para sufocar o choro das crianças. Então se batia assim, e ali, embaixo da imagem, era o brasa, né? As brasas ali, o fogo ali, e normalmente a imagem era de cobre, né?
e enquanto o cobre não ficava Vermelho. vermelho, né, é que quando ele ficava vermelho é que o deus Moloque havia se contentado. Né? Na verdade é quando assavam as crianças. E por isso que fala passar pelo fogo os filhos. Então às vezes quando a expressão fala passar pelo fogo, pensa que era só pular uma brasa de fogo. Não, nada disso, era ser queimado vivo. E o rei Acaz chegou a fazer isso. Então esse era o deus Moloque. Né? E eu acho até interessante, teve uma lição da escola dominical, não sei se vocês lembram, não terás outros deuses diante de mim. Era uma sequência de estudos sobre os vários ídolos que houve. Né? Então era não terás outros deuses diante de mim, era o tema desse trimestre. E teve uma lição sobre Moloque. Eu achei interessante o que o comentarista na época fez, a alusão, que é a entrega dos nossos filhos ao mal. Assim como Acaz pegou seus filhos e os sacrificou a Moloque, existem hoje muitos pais que fazem isso. Né? Entregam os seus filhos ao diabo. De várias maneiras, né? De várias maneiras. Né? O senhor até cita em alguns dos esboços, geralmente quando é a babá eletrônica, por exemplo. Exato. E tem o babá é a TV, né? É a televisão. E tem o computador. Como que o senhor chama? O seu apelido de... Agora não me lembro. É alguma coisa desse tipo. A babá eletrônica e o computador, agora eu esqueci, o digital, coisa digital que eu falo. Cuidador digital, uma coisa assim. Isso. Tutor digital, uma coisa assim. Uma coisa assim. Quer dizer, entregar como se aquilo ali suprisse a ausência dos pais, né? Eu estava esses dias comentando até na escola que os pais têm uma grande responsabilidade sobre os filhos, né? Na educação, naquilo que os filhos fazem e tal. E aí, a gente vê que o comentário é assim, que até filhos de professores, que seriam aqueles que mais seriam capazes de educar, até os filhos deles fazem o que os pais não querem. Né? Então, quer dizer, ficou a sensação, pelo comentário que aconteceu na escola lá, de que não existe solução, né, para a educação, porque mesmo filhos de pessoas que orientam outros, esses filhos se pervertem, esses filhos não têm uma alternativa para serem honestos, obedientes. E aí eu cheguei à conclusão de que é o seguinte, que não é só a educação formal, ou mesmo a educação que se aprende em casa, mas é o temor a Deus. Se o pai ensinar o temor a Deus, o filho vai respeitar na ausência e na presença dos pais, né? E então falta isso. Então não é que o professor pai é incapaz. Né? Falta, na verdade, ensinar a crença em Deus, a fé em Jesus, para que o filho tema a Deus. E se ele temer a Deus, pronto, está resolvido. Está resolvido. Mas isso é o que Salomão disse: instrui o menino no caminho que deve andar. Como que fica então quando eles fazem apologia dos japoneses que são budistas e dizem que os alunos reverenciam os professores? Não, mas veja bem, a formação é dada em casa. Né? Então, mas o que ele está dizendo é o seguinte: por exemplo, a sociedade japonesa, que é uma sociedade que tem muito cuidado, a questão do lar, que ainda prioriza essa questão familiar. Mas, em compensação, a gente vê que o índice de suicídio lá no Japão é muito alto. Né? Então, essa reverência que eles têm, até porque eles têm muito culto dos antepassados, no próprio lar. Outro dia, o ano passado, quando teve aí a escola bíblica, veio um missionário nosso no Japão, e isso o pastor Satiro também já falou, uma vez também eu já vi ele falando, que uma das grandes dificuldades da evangelização
no Japão, nesses países orientais, é precisamente a postura do Evangelho contrária ao culto aos antepassados. Eles são muito presos a isso. Então essa reverência que eles têm para com os professores, para com os pais, é muito ligada a essa história do culto dos antepassados. É que eles divinizam os antepassados. Então está muito ligado a isso. O que não os impede de ter o vazio que os leva ao suicídio. Entendeu? Então é essa questão. Mas não deixa de ser uma demonstração de que o ensino em casa, quer dizer, eles temem não a Deus, mas aos antepassados. E como por temer aos antepassados, por terem essa reverência aos idosos, eles têm essa reverência aos professores lá. Entendeu? Mas tudo isso em casa. Quer dizer, é esse cuidado que a gente tem que ter com os filhos, né? Que a gente não tem tido. Infelizmente, hoje em dia, é como dizer, a babá eletrônica, o cuidador digital, o tutor digital, outra coisa que eu falo aí que eu não me lembro como é que eu falo, que joga. Joga aqui assim. O diabo tem feito a festa com isso. Não é? Porque a doutrinação maligna hoje na mídia é muito forte. Né? A erotização. Na mídia e por parte do Estado, né? Também. Hoje em dia, por parte do Estado. O Estado e a mídia, exatamente. E os nossos pais entregam os filhos para a mídia e para o Estado. É uma verdadeira entrega a Moloch. A Moloch. 7 horas da manhã, vai para a escola, almoça, janta, é educada lá pela professora, a maneira, você não dá para atender todos os filhos adotivos e sai só 7 da noite, 12 horas. E lamentavelmente, professor, eu vejo que tem certas mães evangélicas que teria condições de ficar com os filhos, além dela ter gerado, algumas mães estão em casa, outras até mesmo trabalham meio período, mas para ela um alívio de deixar a criança na creche, eu reprovo essa atitude, a não ser aquela mãe que realmente passa o dia todo fora de casa, eu dou razão. Mas a mãe cristã, por exemplo, lá no Itaim, tem muitas mães que não trabalham, são cristãs evangélicas, e ela diz, é um alívio, manda o meu filho lá. Mas é exatamente isso. Lamentavelmente. Mas essa mentalidade de hoje. Né? Quando a gente vê aqueles vídeos do padre Paulo Ricardo, é a mentalidade do feminismo. Não é? Que tira da mãe a condição de mãe. Ela quer se ver livre do filho. E entrega o filho. É o que fez o rei Acácio. Né? É a terceirização da educação. Exatamente. Né? Porque isso já, na verdade, é uma... Não é só deixar o filho na escola ou na creche, né? Também tem a questão da doutrinação, né? Que a mídia faz. Faz o Estado também faz. Daí o mal de nós termos, por exemplo, um governo socialista. Porque a ideia do socialismo é isso, é a destruição da família e a substituição da família pelo Estado. Não é à toa que agora tem uma lei que exige que se leve a criança 4 anos para a escola. E é obrigado? Agora é obrigatório. Agora é obrigatório. Mas e os pais que não querem deixar o filho na rede pública, ele não é obrigado. Em particular, ele pode muito bem, com 5, 6 anos, colocar na escola, mas antes ele não é obrigado. Não, agora a idade que era de 7 passou para 4. Não, mas para entrar no Estado, na rede Não, para educar, para colocar na escola. Mas é uma lei obrigada. Agora foi mudado. Antes era 7 anos. Agora caiu para 4. Agora é obrigatório. Destruir mesmo exatamente. Agora é obrigatório. Se você não levar o seu filho para a escola, você pode ser... Existe um crime chamado de abandono intelectual. Você pode perder a guarda da criança. Mas então, qual a posição de um pai e uma mãe, se eu teria agora os meus filhos, Felipe, 4 anos? Eu falo, por enquanto ainda não. Com 6 eu falo, você vai ser punido. Vou ser punido? Vai ser punido. Essa é a briga, por exemplo. Eu até não concordo muito com o que ele fala, mas é a briga do Júlio Severo. O Júlio Severo ele defende a educação em casa. Né? E isso tem muitas pessoas que defendem. Não, eu quero educar meu filho aqui em casa. Pelo menos uma estrutura, até 6 anos. Não,
Ele defende mais. Ele defende mais, ele defende homeschooling, né? o homeschooling, né, que chama. É uma educação em casa mesmo. E o cidadão iria lá só fazer prova para conseguir o diploma. Né? Ele defende isso. Difícil, né? Impossível. Não, mas Depende muito. num país como o Brasil, assim, não tem. Mas em outros países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, tem muita gente que defende isso. Mas são severamente punidos pelo Estado. Não, Tem pai até que é preso. mas há países que permitem, né? Que aceitam, não tem? Raríssimos. Eu não conheço nenhum e mesmo assim com muitas restrições. Ah, é? Israel. Israel eu não sei, não saberia dizer. Mas eu sei que tem. Estados Unidos tem uma pressão muito grande. De vez ou outra, o Júlio Severo mostra. Dependendo do estado, eles exigem muito. E os estados que permitem têm uma fiscalização imensa e que vivem criando dificuldades. E muitas ameaças aos pais. Porque o Estado, na verdade, não quer que isso aconteça. Eu quero gravar isso para mostrar. E na verdade ainda Não, mas você está falando aqui, depois você vai gravar aqui, você vai estar no YouTube. é uma tentativa de fugir do controle. Então, mais do que nunca, o pai e a mãe é importante educar os 22:6, Provérbios. É fundamental. Israel só existe como nação até hoje por causa da educação em casa. Se eles fossem esperar a sinagoga para ensinar... Educação geral, a própria cultura judaica. Ah, sim. É porque estou fora do... Se eles fossem esperar a sinagoga para estudar, eles já não existiria mais judeu hoje. Então aí conclui aquilo que a palavra diz. A cultura é mantida. A cultura é mantida. O povo, a identidade de Israel existe por causa da educação em casa. Esse laço afetivo com o pai e com a mãe, em primeiro lugar, é tão importante. Então, e por isso que na semana retrasada eu fiquei muito indignado. E Eliseu, eu nunca vi você tão indignado assim. Eu peguei tinha uma capa de plástico e eu pedi permissão ao síndico se podia lavar lá no estacionamento. Ele permitiu, aí lavei e pus para secar o sol. Quando virei as costas, 5 minutos ao voltar, vi pisado a capa de plástico branca, pisado, mas o tamanho de pés era de criança. Aí eu falei, foi criança que pisou aqui. Aí eu olhei ao lado, tinha 3 meninos, um mais ou menos de 5 anos, o outro mais ou menos de 7, o outro máximo 9 anos. E pelo tamanho deles eu deduzi, deve ser eles, pé de criança. Aí fui, que eles estavam perto, a questão de 10 metros, cheguei, perguntei, vocês pisaram lá na capa? Eles, da mesma forma que eu fiz a pergunta, ficaram indiferentes, ali brincando no celular. Aí fiz pela segunda vez eu fiz a pergunta. Não respondeu. A terceira vez, começaram assim com aquele sorriso de desdém entre eles, olhavam um para a cara do outro. Aí eu falei, foi vocês. Aí eu firmei na quarta vez, foi vocês. Aí eles deram uma risada assim, aí por último que eles olharam na minha cara, aí falaram assim, foi ele. Aí o outro, não fui eu não, foi ele. Aí eu fiquei indignado, tomei o celular da mão e falei assim, só vou devolver o celular a hora que vocês mandaram o pai ou a mãe de vocês me procurar. E saí. Eles olharam assim um para a cara do outro, não fez cara de chorar, mas cara assim, feia, como adulto. E aí eu saí e fiquei assim às escondidas para ver a reação deles. Eles ainda ficaram um pouco parados, aí entraram para dentro de casa. Quando entraram, eu fiquei só observando. Se acontecer do pai e a mãe vir, eu vou explicar. Depois de 5 minutos, aí novamente eles saíram, ficaram andando lá no pátio, e eu pensei, eu tenho que ir para o culto, tenho que ir para a igreja. Eu não vou ficar muito tempo no celular, porque pode complicar. Aí um vizinho veio ao meu encontro, e eu pensei que fosse o pai dos meninos, e falei, eu vou ficar alerta. Ele veio, quando ele aproximou, eu quero dar um abraço no senhor. Eu falei, depois desse abraço ele vai dizer algo a respeito do que aconteceu. Mas não era o pai do menino.
E aí eu falei, o que eu vou fazer? Mas aí na saída, na portaria, eu perguntei para uns meninos de uns 10, 12 anos, olha, vocês conhecem um menino assim, assim? Dei a característica. Ah, conheço sim, onde mora? Ele mora dali, isso me levaram lá. Aí toquei a campainha, quando o pai saiu, pessoas novas lá, né? Faz 2 meses. Aí eu identifiquei o rapaz, falou, não, é do meu filho, esse celular assim, é. E aí o menino apareceu, eu expliquei para o pai, olha, o filho do senhor, eu fiquei com o celular porque eles não queriam responder se foram ou não, tal, tal. Ah, pisou, mas não fez nada, os meninos olharam para o pai, deu risada, o pai também, e não resolveu nada. Então, olha, conquistar... Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Ainda você tem que dar graças a Deus que ele ainda deu risada. Porque ter brigado com um senhor chamado o nome de ladrão. Ele sabe, ele é professor, ele sabe como é que é feito. Mas é verdade. Ó, teve um caso, posso contar? De um pai, na escola, a professora falou, olha, guarda o celular, tal. O aluno não guardou, insistiu, não vou guardar. A professora tomou o celular e levou para a direção. Aí, isso era a aula da manhã. Quando acabou meio-dia e pouquinho, o aluno reclamou, tal. Aí tinha uma viatura da polícia lá de fora, fazendo a escolta, né? Fazendo a ronda. E aí o policial falou, olha, você pode ir lá dar queixa. E entrou na escola falando para a diretora, olha, isso aí é roubo. E se a diretora não fosse firme, falou, que roubo, né? Isso não pode entrar assim, desse jeito, tal. E ele queria convencer a mãe, o policial queria convencer a mãe que ela podia ir na delegacia, fazer um BO. Se não bastasse isso, o menino chamou o pai dele, e o pai dele foi tomar providência. Aí chegou lá, perto da vice-diretora, a vice-diretora anda com um negócio com chaves aqui, um molho, né? O pai falou, não quero o celular do meu filho. Ah, você não vai dar não? Tacou a mão assim no molho, arrancou da vice-diretora. E quase agrediu. E a câmera lá gravando lá. Quase não, agrediu. Então é mais ou menos essa, olha só. Mas eu ouvi uma vez no jornal que o filho bateu na professora, o aluno bateu na professora, aí foram chamados os pais, e quando chamou lá para os pais, o pai falou, você bateu? Bate de novo aí que eu quero que bate de novo. E o menino bateu na professora na frente com autorização do pai. Oferecendo o filho ao Moloque? Então. Moloque, exatamente, já está totalmente queimado o Moloque. Então Acais... O Acais, pastor, ele fez isso, certo? E é interessante dizer que, como você falou lá, ele antes andou nos caminhos dos reis de Israel. Né? Uhum. E inclusive também fez imagens fundidas a Baal. Antes de falar do Baal aqui, ali, me parece que é a primeira vez que isso acontece em Jerusalém, das imagens de Baalins. Não, porque nós tivemos a Thalia lá atrás. Não, mas a Thalia é um caso à parte. Tanto que... Tinha até um templo para Baal lá em Jerusalém. Um templo da Sim, Thalia. mas um rei, filho de Davi. Da casa de Davi. Da casa de Davi é o primeiro, né? Primeiro. Não, eu ia falar o seguinte. A casa entregou filhos a Moloque, né? Está aqui no versículo 3, né? Também queimou incenso no vale do filho de Inom. Olha lá, o que eu tinha falado, né? E queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações. E aí a gente mostrou que hoje também está acontecendo isso. Além do feminismo, a que o senhor atribui essa entrega dos filhos? Porque não é só o feminismo, não é só a ideia da mãe ser independente. Não, isso é uma das justificativas, né? O feminismo é uma das justificativas. A que podemos atribuir essa entrega? Porque é um mal que não faz parte só dos ímpios. Não é uma prática ímpia. Ímpia que eu digo, não é uma prática própria dos ímpios. É algo que se estende, infelizmente,
aos que se dizem cristãos também, com muito. Mas o que é isso? Isso é um egocentrismo, um individualismo. Porque é isso, né? É isso, você quer ser livre. O filho é um alívio. Você colocar o filho na cara é um alívio, porque você quer aproveitar a sua vida. É o eu. É o eu. É a prevalência do eu. O É a Paulo vai falta falar de pra amor. Timóteo, Exatamente. que no fim dos tempos, Falta de amor, né? que o egoísmo seria uma marca do indivíduo. Exato, é uma marca do indivíduo. É o individualismo, é o egoísmo. Ele não quer ter deveres, ele não quer pensar no outro, entendeu? Então... É o caso da iniquidade aumentando, porque o egoísmo é a iniquidade. Que o amor se esfriará. E esse amor não é só o amor vertical, né? Bom, se não tem o vertical, não tem o horizontal. Se não tem amor aos filhos, quanto mais às outras pessoas. E tem mãe que quer ter o amor para dizer que é mãe, só gerei, sou mulher. Mas para cuidar, acompanhar, não. Lamentavelmente. Isso aumenta cada vez mais. É triste, é uma situação uma realidade muito negativa. Isso mostra a incapacidade da cristandade de mudar a cultura. Quando eu digo a incapacidade da cristandade, é claro que não é na totalidade, né? Mas predominantemente os cristãos estão de mãos atadas não, mas estão simplesmente sem nenhum tipo de valor, não é de valor, mas sem nenhum tipo de suficiência, de capacidade de alterar o quadro. Mas aí diz provérbio, isso é o quê? Resultado, de novo, da iniquidade aumentada. Mas temos essa Quer dizer, não tem oportunidade solução? de usar a ferramenta que diz que sem profecia o povo corrompe. Então aí por isso que uma ferramenta como a internet, nós levando a palavra através da internet, está avisando a essas mães, a esses pais, para não entregar os filhos ao Moloque. Então, nós não estamos quietos, não silenciamos, estamos sendo a voz de Deus para essas mães e esses pais. Quer dizer, a situação do mundo vai de mal a pior. É o que a Bíblia fala, os homens enganando, sendo enganados, indo de mal a pior. Mas nós não podemos nos contaminar com isso. Entendeu? Então aí que está. É uma luta muito grande, mas que muitos preferem não fazer. Eu estou começando a gravar as aulas agora sobre Daniel, é o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Hoje mesmo eu estava gravando aqui, eu estava falando isso. Que foram só esses 4 judeus que foram selecionados? Não, teve muito mais que foram selecionados. Mas quais os que não se contaminaram com o manjar do rei? Só os 4. Só os 4. Olha as dificuldades que eles tiveram para se manter em santidade. O resto é muito mais fácil. E não vai dar valsa. Muito mais fácil navegar conforme o curso do rio. E contra a correnteza é muito mais difícil. Mas isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Quer dizer, a maioria... Acais, veja bem, o povo se corrompia nos governos de Jotão. Mas Jotão não se corrompeu. Quando Acais entrou, ele falou, por que eu vou ficar batendo murro em ponta de faca? Para que eu vou contra a direção do povo? Eu vou na direção do povo. É um populista. Um populista. Eu vou na direção do povo. É muito mais fácil na direção do povo. E aí ele já copiou os reis de Israel, já fez imagens para Baalim, já colocou até os filhos a Moloque, copiando o que as outras nações já faziam, porque esse culto a Moloque era um culto antigo, né? A Bíblia fala aqui até que as nações que foram retiradas de Canaã já faziam esse culto a Moloque. Inclusive essa talvez tenha sido uma razão pela qual Deus mandou matar. Porque, né? Com certeza. Com Deus certeza. mandou matar vários. Isso fazia parte da injustiça
que Deus disse que tinha chegado na medida da injustiça. E isso gerou uma consequência aqui no versículo 5, que dão, como Deus considera isso abominável, no versículo 5, então a gente vai ver a reação de Deus, certo? No versículo 5 diz, pelo que o Senhor, seu Deus... Isso em 2 Crônicas, né? Então 2 Crônicas 28. Versículo 5. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu de grande ferida. E aí vai falar de Peca, aquela coisa que nós já vimos. Mas veja, então aqui nós temos a reação de Deus a essa abominação praticada por Acais. O senhor queria comentar? O que a gente percebe aí? Como a impiedade foi maior, Deus aplicou a máxima punição prevista na lei de Moisés, o cativeiro. Primeira vez, né? Primeira vez que judaítas são levados cativos. No caso, foram levados cativos para a Síria. E veja bem que era um reino decadente. O reino da Síria estava no fim. Porque a Síria estava invadindo. Quer dizer, Deus entregou na mão de um rei fraco. E levou esse povo cativo para Damasco, que era a capital da Síria. Mostrando que o pecado mata, quer dizer, enfraquece, né? Escraviza, como Jesus falou. Quem peca é escravo do pecado. Então, como o pecado mata, o pecado escraviza, o pecado enfraqueceu o povo judaíta, que foi levado cativo por um reino fraco. Era o rei Rezim. Era o rei Rezim, né? Aqui fala lá em 2 Reis, fala o nome do rei. Né? Que é o rei Rezim. Que situação. Né? E eles perderam ainda a cidade de Elat. Né? A cidade de Elat, que era habitada pelos judeus. Aliás, é a primeira vez que aparece a palavra judeu. Estou em Reis. A primeira vez que aparece a palavra judeu. Que até agora Israel, a primeira vez que aparece a palavra judeu é aqui em 1 Reis 16 e 6. Né? Naquele mesmo tempo, o Rezim, rei da Síria, restituiu Elat à Síria e lançou fora de Elat os judeus. E os sírios vieram a Elat e habitaram ali até o dia de hoje. Quer dizer, nunca mais Elat foi restituída aos judeus. Quer dizer, Deus mostrou bem aí essa indignação divina, né? E aqui, mais uma vez, a gente tem aquela cena, aquilo que a gente já discutiu outro dia, não vamos discutir novamente, mas aquele negócio de Deus entregar. Né? Quando Deus entrega, é um segundo momento, né? Que a gente estudou, a dureza de coração, a impiedade é tanto que Deus larga a mão, que nem diz o povo. Né? Deus os entregou. Dessa vez agora é em Judá. Que tinha entregado Israel. Exatamente. Quer dizer, o negócio estava bem feio mesmo. Bem feio mesmo. Muito bem. Vamos continuar? Vamos. Aí tem um episódio da intercessão do profeta Obed, que nós já estudamos lá no reinado de Pecna. Certo? Que vai até o versículo 15 aí do capítulo 28 de 2 Crônicas, certo? Certo. Em seguida, vamos ter uma outra atitude de Acais, que é buscar auxílio ao rei da Síria dessa vez. Veja bem, com tudo que ele sofreu, em vez de ele buscar a Deus, ele vai buscar a ajuda do rei da Assíria. Não faz parte de uma continuação da cegueira? Exato, uma continuação da cegueira espiritual, perfeitamente. Então ele não vai ter sucesso nessa... E veja bem que ele tinha, nessa época, quem era grande profeta? Isaías. Isaías é um grande profeta. Quer dizer, ele, em vez de consultar a Deus através de Isaías... Já era Isaías, é verdade. Tanto que Isaías, o capítulo 1, ele vai falar bastante dureza, né? A gente vai mencionar Isaías? Pode falar. A Bíblia em ordem cronológica, de Edward Rees, Frank Classen, traz então algumas profecias de Isaías que eles julgam
ser dessa época, certo? Aqui nesse momento, os organizadores dizem, vai ter a profecia da vinda do Messias, certo? Da invasão que Judá vai sofrer pela Síria, de fato vai sofrer. Também nós vamos ter uma mensagem dura, que é o capítulo 1 de Isaías. No capítulo 1 de Isaías a gente tem aí a profecia diz assim, ó, pegar alguns versículos apenas. O versículo 2 fala assim, ó, ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E aí até o primeiro ai, né? Vai ter o primeiro ai aí. Vamos começar os ais, né? Versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. No versículo 10 fala, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Quer dizer, o povo está tão depravado que é comparado a Sodoma e Gomorra. Quer dizer, o negócio estava feio mesmo. Então essas profecias de Isaías aqui vão, de acordo com os organizadores, vão fazer parte dessa época, certo? Mas então, voltando lá para Acais vai pedir auxílio da Assíria, né? Isso não vai ser proveitoso para ele, naturalmente, porque ele deveria ter pedido auxílio a Deus. Deus, não se agradando dessa atitude de Acais, vai continuar com a mão de juízo, né? Aqui no versículo 19, segundo Crônicas 29, 19, está escrito isso aí, hein? Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. A profecia de Isaías, lá que nós tínhamos lido, diz que o povo prevaricou. Exatamente. E aqui o povo, o cronista confirma isso. E aqui eu me lembro daquela questão que nós sempre... Quando nós começamos a estudar os reis, nós falamos dois tipos de líder, né? Que até o professor que nos ensinou, que tem aquela questão de Moisés como um bom líder, foi? E quem é o Jeroboão. Jeroboão, né? É o Talmud que fala isso. Eu queria que o senhor lembrasse, mas aqui a gente vê Acais copiando Jeroboão. Que o próprio cronista fala, né? Aqui ele diz assim: andou no caminho dos reis de Israel. E o povo foi junto. Tudo bem que o povo já estava... Não era todo o povo, mas é claro que com a atitude do líder, do rei Acais, aumenta... A coisa descambou de vez. Porque veja bem, o Jotão servia a Deus, mas o povo ainda se corrompia. Agora, quando o Acais vem, aí a coisa destrambelha de vez. Degringolou de vez. Né? Porque o líder é assim. Como que o Talmud diz? O Talmud, até lá no Tratado dos Pais, o Pirkei Avot, ele disse o seguinte, que um bom líder, ele receberá os méritos, não só por ele, mas porque ele levou o povo à virtude. É o que acontece com Moisés. Ou então, o líder mau, ele vai sofrer punição, não só pelos erros dele, mas por ter levado o povo a errar. É o caso de Jeroboão. Não é?
Porque o povo seguiu os pecados de Jeroboão. Sempre fala, o povo seguiu os pecados de Jeroboão. Então Jeroboão pecou por si e fez os outros pecarem. O Felipe, então ele vai sofrer mais duro juízo. O Felipe compartilhou essa semana algo que eu achei interessante. Ele disse que o pastor dele escreveu um livro a respeito da Copa, dos jogos aí da seleção. Ele disse que o pastor dele não gosta de jogo, mas ele fez questão de assistir. E ele disse que um dos jogos que o capitão sentou na bola e ficou chorando. Thiago Silva. Aí um outro, que eu não sei se é Dunga ou não, que não era capitão, teve coragem e chutou. Aí ele disse, o capitão que era para ter a iniciativa, não de ficar chorando em cima da bola, era para dar o exemplo, coragem e ser destemido, ficou lá como quis dizer, o líder para tomar a iniciativa e não tomou, o outro que não era tomou. Então faz nos lembrar isso, que o líder tem que tomar a iniciativa. Tem que tomar a iniciativa, né? E pro bem. E ele vai responder por essa iniciativa. Né? E o Tratado dos Pais lá, ele diz exatamente isso, né? Que Jeroboão será punido não só pelo seu pecado, mas por ter feito desviar o povo. E Moisés foi abençoado não só por ter sido fiel, mas por ter levado o povo ao menos. Continua aí. Na sequência aí, depois do versículo 19, capítulo 2 Crônicas, vai dizer que o rei Acais foi até o rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Versículo 20. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, né? Na verdade, Tiglat-Pileser que visitou Acais. Porém, o pôs em aperto e não o fortaleceu isso. Aqui, com essa visita, Acais vai continuar fazendo o que é incorreto, porque ele vai dar parte do que havia no templo, na casa do Senhor, para esse rei. Né? E isso já mostra mais um momento de fraqueza, né? do reinado de Acais. Quer ver? Ó? No versículo 24, aqui, ó. E ajuntou Acais os vasos da casa do Senhor e fez em pedaços os vasos da casa de Deus. E fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Isso aqui é um segundo momento. Mas na verdade, antes, ele vai dar coisas da casa do Senhor para o rei. Aqui no versículo 23. 23 ele fala assim, ó, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E aí então ele vai juntar os vasos da casa do Senhor. E aí é bom a gente ver essa história lá em Reis. Reis está mais detalhado. Vejam bem, ele foi até a Síria para pedir apoio para o rei da Assíria. Porque então, nesse momento, a Assíria já domina a Síria. Você viu que ele foi derrotado pelo rei da Síria, o rei Rezim, que já estava fraco. Tanto é que a Assíria contemplou, é o que está escrito lá em 2 Reis 16 e 10. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Então ele foi lá visitar o rei da Assíria, que tinha vencido os sírios, que tinham sido os grandes inimigos dele. E foi ali que ele pediu ajuda para o rei da Assíria, que a Bíblia, você acabou de falar, que ele não ajudou. Né? Não ajudou, ao contrário. O pôs em aperto. E lá na Síria, em Damasco, ele observou o altar que estava ali em Damasco, dos deuses da Síria. E olha o que é a cegueira espiritual. Ele acabou de ver. Como ele viu, já que os deuses da Síria os ajudaram, vamos então servi-los. Ajudou o quê?
Se ele foi lá na Síria, que agora estava dominada pela Assíria. Que cegueira. Olha o que é a cegueira do homem sem Deus. E ele olhou o altar de Damasco, devia ser bonito, e ele colocou no coração: bom, os deuses da Síria me dominaram, me ganharam de mim. Então eles podem me ajudar. Mas não tinham ajudado. A Síria agora estava dominada pela Assíria. E aí o que ele fez? Chamou, enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar, conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Então ele mandou fazer lá um desenho e tudo, modelo, e mandou para o sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote me faz? Copia. Copia o modelo. Faz o que o rei quer. Olha a situação que estava Judá. O sumo sacerdote fazendo um altar igual ao altar de Damasco, copiando o modelo do mundo. O Acás foi até Damasco para trás e lá pegou o modelo e mandou, antes que ele ficou em Damasco, e ele mandou para Jerusalém e o sacerdote correndinho fez. Temos muitos altares de Damasco hoje? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Coisas copiadas do mundo. Essa imitação é só no tempo de Judá. Só no tempo de Judá, não tem nada. Hoje não tem nenhum Urias que copia. Né? No Brasil, principalmente, nenhum. Nenhum. Então, uma vez teve uma pregação muito boa do pastor José Wellington sobre essa passagem. Né? As pessoas que vão ao mundo e trazem um modelo, mandam um modelo, e alguém aqui já copia. Só muda o rótulo, né? É. Coloca o Gospel. É muito ruim. Coisas falidas. E a gente vê Que os deuses da Síria certamente foram destruídos. Certamente aquele culto ali, os assírios acabaram com ele. Mas foi copiado pelo apóstolo. É isso que acontece. Coisas falidas no mundo são introduzidas hoje dentro da igreja. Olha que coisa triste. inescrupulosos, né? Exatamente. E naturalmente líderes, claro, sem nenhuma direção de Deus, certo? E aí, quando chegou, teve o rei viu o altar, se chegou ao altar e sacrificou nele, queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, espargiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto de manhã, com também a oferta de manjares, o holocausto do rei, o holocausto de todo o povo, e todo o sangue do sacrifício espargirás nele. Porém o altar do cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases de cima, tomou a pia, no mar tirou sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do saco que edificaram na casa e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Quer dizer, desmantelou o altar, aquele altar que Salomão tinha feito, que era o altar dos holocaustos, o altar do sacrifício. Ele cortou aquilo, pôs tudo no outro altar e mandou o altar de cobre, que ele desprendeu lá, ser colocado de lado. Ou seja, não é só uma imitação do mundo, né? É uma destruição também do que existe de correto. Né? Preferiu obedecer ao homem do que a Deus. Vê.
E é isso que acontece. O que a gente percebe? Que quando a gente traz as imitações do mundo, e como você disse, destrói o que havia de mais sublime no templo. Você vai dizer, é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a glória de Deus. Mas como é que o homem se aproximava de Deus? No holocausto. No altar. Né? Então a imitação do mundo retira o sacrifício de Cristo. É isso que a gente tem que entender. Tudo que vem do mundo coloca de lado o sacrifício de Cristo. A necessidade que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados, de ter uma comunhão com Deus. Tudo que vem do mundo nos tira da presença Tira as de Deus. oportunidades de nos achegarmos a Deus. Por exemplo, quando se introduz uma dada igreja, uma balada gospel, com vistas a atrair jovens, no sábado à noite, vai ter prejuízo no domingo de manhã, por exemplo. Então, trouxe a novidade, cópia do mundo, a baladinha, Mas e a palavra? e tirou a oportunidade de se chegar a Deus, porque naturalmente aquilo vai ocupar tempo, vai entreter, vai divertir, vai até fazer o povo chorar, achando que é Deus. E a oportunidade que essas pessoas teriam de ter Cristo vai ser perdida. É o Danal? O Danal É o não é Danal, paródia, é o não é Danal. paródia, não. É paródia aquilo lá. Até agora, hoje, eu achei um absurdo inconcebível do Mas é Danal. a verdade. Mas tem muita coisa. Pode até ser uma paródia, não sei. Teve gente que colocou lá no YouTube que seria uma paródia, mas eu não sei. Mas tem muita gente que faz isso. Danal. Não usa o Danal, mas usa historinha fiada, usa a carochada da história da carochinha, fica contando história fiada, em vez de falar a palavra de Deus. Fica fazendo conjecturas. Conjecturas mil. Fazer uma conjectura ou outra, né? É aceitável, desde que, claro, haja uma consonância com a Outro palavra. dia eu já vi um cidadão que veio falar que o cidadão pregou que aquela estátua que Nabucodonosor fez era a estátua de Daniel. Por isso que Daniel não se prostrou, porque ele era a estátua dele mesmo, então por isso que ele estava lá e não precisou se prostrar. Olha que interpretação, né? Que exegese. Bom, acontece que Acais vai... Aqui já está no fim do reino dele, né? Ele vai... Não, antes da gente chegar no fim do reino dele, é interessante que uma das profecias, como você disse, que Deus deu numa situação como essa, Mas aí... lá de Isaías, é uma coisa assim incrível. Né? Capítulo 7 de Isaías. Versículo 10. Versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear-Jazub saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim, com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigados os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus?
Portanto, mesmo o Senhor vos dará o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. E virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância do leite que elas vão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, no valor de 1000 moedas de prata, será para as sarças e para os espinheiros. Com arco e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cevar com enxadas se não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Então aqui nós vemos essa profecia de Isaías justamente um pouquinho antes do tempo que a gente está falando, quando da derrota dele, da Síria e de Israel, né, que derrotaram Acais. Então Cacais, quando ele vai ao rei da Assíria fazer esse modelo, ele já vai numa desobediência total. Porque Deus já tinha avisado que a Assíria iria derrotar a Síria e Israel. Ele não tinha nada que pegar aquele altar, copiar aquele altar de Damasco, porque ele sabia que a Síria seria derrotada, que Deus era contra a Síria. Ele viu o cumprimento daquilo que foi profetizado. Mas o que eu gostaria de registrar aqui é que em meio a tanta situação difícil, Deus mantém a chama de esperança. E revela aqui o nascimento do Messias. Que o Messias viria através de uma virgem. Fala a respeito até da palminha de Jesus, que eu brinco sempre, a comida que Jesus ia ter, que seria um homem diferenciado, que iria rejeitar o mal e escolher o bem, contrário à natureza pecaminosa. Quer dizer, Deus não deixou o remanescente desanimar. E falou mesmo que Acais não queria ouvir. Pega o sinal, eu não vou falar, eu não quero falar com Deus. Mas Deus deu o sinal. Deu o sinal. Esse era o sinal da redenção do povo. Apesar de toda aquela corrupção, Deus ainda dava a chama de esperança. Em meio à corrupção generalizada, qual é a esperança? É Jesus, é o Messias. Então é isso que eu gostaria de falar. Agora fala do final do reinado do homem. Então, no final, o Acais pega os vasos, lá em 2 Crônicas 28, 26, aliás, não, 28, versículo 24, diz que Acais juntou os vasos da casa do Senhor, fez em pedaços os vasos da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor e fez altares em todos os cantos de Jerusalém. Também na cidade de Judá, em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Então, começou colocando o altar de lado. Tanto que ele disse que o altar de cobre era só para ele. Não é? Ele não deixou mais, ele tirou lá, que o altar de cobre ficava ali em cima daqueles bois, daquela coisa lá. Ele cortou tudo aquilo ali, tirou o altar e colocou de lado. E disse para o sacerdote, isso é só para mim. Quer dizer, não era para ninguém. Ele privou o povo de sacrificar a Deus corretamente. E depois acabou fechando o templo. Você vê o que ele fez aqui? Encheu de altares a cidade e fechou o templo. Acabou. Fechou o templo. Olha a situação. Já tinha tomado medidas que diminuíam as oportunidades
do acesso a Deus, né? Com a Privação do sacrifício. isso, e também com a cópia, né? E agora ele é mais enfático ainda, né? Colocando a pá em tudo quanto é lugar e tirando de vez a oportunidade de como ser Voltando ao que o Arthur disse, né? Porque é um ministério que diz assim, olha, os jovens principalmente, os demais, os pais, acordar no domingo cedo para ir para a escola dominical é muito sacrifício. Então ficar à noite aqui uma balada é bem melhor. E amanhã levanta a hora que quiser. Vamos fechar o templo para a escola dominical, para a palavra, que não precisa mais. Está superado isso. Já chorou, já dançou, já chorou. Que vai... E outra que a maioria aqui em São Paulo tem o costume no domingo ficar até 11, meio-dia, dormindo, descansando. Afinal de contas, segunda a sexta é escola, faculdade, serviço. Domingo tem que acordar meio-dia. Para que escola dominical? É entregar o filho a Moloque. Então veja, ele criou altares para Baalins, copiou imagens de Baalim, copiou o povo os reis de Israel. Ele sacrificou os filhos. Ele copiando o culto, os cananeus, e fechou o templo. Então tomou medidas, trabalho completo, abomináveis. Por isso que ele foi rejeitado por Deus, né? E aqui o encerramento da narrativa a respeito dele, a gente vê essa falta de honra que ele teve, né? O versículo 27 fala: e dormiu Acais com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Né? Então, foi um rei péssimo mesmo. Né? Um rei péssimo. De todos de Judá até aqui, tirando a Atalia, foi o pior. Fechou o templo. Até a Atalia não chegou a fechar o templo. Ninguém usava mais, mas não chegou a fechar. E ele fechou o templo. Olha a situação. E isso no momento em que o reino de Israel está sendo destruído. No momento que a Síria está sendo destruída. A gente vê a cegueira espiritual total. Como nós poderíamos evitar isso? Porque nós também corremos o risco de nos tornarmos cegos também, né? Paulo fala: quem cuida está em pé, olhe que não caia. E era visível aqui o que estava acontecendo com Israel, com o reino da Síria. E mesmo assim, diante de todo essas tragédias, Acais faz isso. Como evitar? Porque além disso, ele tinha tido o pai fiel a Deus. E vai ter um filho fiel. Vamos se verá mais pra frente. Como explicar? Como evitar tudo isso que ele fez e como explicar essa disparidade? É a busca a Deus, não é? Você pode ver que o Jotão, o pai dele, ele diz assim, o Jotão, a Bíblia diz que ele dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. A direção. Né? Acais, ele preferiu a direção da corrupção, a direção do povo. Aí entra o livre-arbítrio. Não é? E a partir do momento que ele opta por copiar os outros, por andar nos caminhos do rei de Israel, por copiar imagens de Baal, por sacrificar os filhos a Moloque, coisa que até então não tinha acontecido em Judá, que ele começa a copiar. Por quê? Porque ele não vai buscar a Deus. Quando Deus fala, pede um sinal, ele diz, não quero, não vou tentar a Deus. Ele deliberadamente buscou sempre as coisas deste mundo, as coisas desta vida. Ele não buscou a Deus. Aí é que está. Por isso que Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você não tem essa direção, se você não tem essa disposição, fica cego. Você fica cego, cada vez mais cego.
espiritualmente. Por quê? Porque você dá as costas à luz. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se você dá as costas à luz, você fica na escuridão. Essa parada. É? Olha que situação. O templo está fechado. Judá está pervertido. Será o fim de Judá? É o que nós vamos ver Quando na próxima aula. damos as costas à luz, E ficamos em trevas. Não. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que tivemos e que nossa vida não seja como foi a vida de Acás. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que jamais copiemos o mundo ou imitemos, para que não sejamos cegos espirituais e desonrados. Nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus.